Buenas tardes. Pido desculpas por mi limitada fluencia en español. Así me voy a expresar en portuñol. Quiero agradecer a los organizadores por la invitación para participar de este evento. Para mí es muy confortable porque el presidente de Embrapa, hoy por la mañana, apresentou um pouco do panorama e da visão de Embrapa. Então, eu tomei um pouco de liberdade de inverter um pouco o tema e eu vou explicar a vocês por quê. Eu he venido atuando ao longo dos últimos 42 anos em dos 9 centros de investigação de Embrapa na Amazônia. E durante esse tempo, as quatro décadas, tinha sido crescente a preocupação em Embrapa por la relevância de suas contribuições para o impacto e a equidade de acesso a tecnologias, conhecimentos e também a distribuição de los benefícios de los processos de inovação agropecuária, florestal e agroindustrial. Mais recentemente, nos últimos 20 anos, tem também crescido muito mais forte a preocupação com demonstrar como nossas instituições são instituições públicas de investigação, de demonstrar para a sociedade que o retorno que tem por os investimentos em la pesquisa. Eu estou convencido de que a sustentabilidade de nossas instituições, organizações, tem como pilares a relevância, a credibilidade e legitimidade dessas contribuições para o desenvolvimento econômico e o bem-estar da população. Então, o que eu vou tentar fazer aqui nos próximos minutos é colocar um pouco para vocês as reflexões que nós em Embrapa temos praticado nos últimos anos para tentar ver como podemos avançar mais para conectar, para vincular o processo de inovação, de desenvolvimento de tecnologias, conhecimentos, com as políticas públicas e com a visão de causar impacto, causar mudanças positivas na realidade em Brasil. E creio que isto é relevante para o processo que nós estamos começando nesse dia. Então, eu vou, basicamente, a ideia é 3 perguntas chaves. Em los próximos 20 anos, quais são os cenários mais prováveis de inserção de los sistemas de inovação agropecuário, agroalimentar e agroindustrial do Cono Sur? Isso é importante para nosso trabalho. Qual deveria ser o papel das organizações de inovação agropecuária e alimentária na formação de sociedades mais sustentáveis? E eu vou explicar para você um conceito, porque quando falamos em sustentabilidade, muitas vezes pensamos em sustentabilidade ambiental, mas que é mais complexo que isto. E como a interação entre a ciência e as políticas públicas pode influenciar e apoiar de forma mais efetiva as prioridades e impactos potenciais da inovação nesse sistema agropecuário. Então, essa é a primeira pergunta. E eu tentei olhar um pouco nos próximos 100 anos o que pode passar em nossa região. Se olhamos para 2015 a 2050, este é o que vai acontecer com o crescimento da população em nossos países, e depois de 2050 a 2100, então podemos ver que grande parte dos países ainda vão experimentar um crescimento populacional, mas que depois o crescimento vai ser bastante limitado, um pouco na Argentina, em Bolívia, pero que Brasil e outros países há uma tendência de reduzir a população. E temos outros cambios sociais e econômicos que são muito importantes: o envelhecimento da população, aumento da escolaridade, da renda, os cambios climáticos que vão cada dia fazer a agricultura uma atividade de maior risco, as desigualdades interregionais e intrarregionais que, embora há uma tendência de reduzir-se, pelo que ainda em muitos casos vão ser bem grandes. A crescente mecanização e automação das atividades rurais, cambios de los rumos da economia mundial de oeste para
eu não vou apresentar aqui, temos países como que vão experimentar um crescimento de 1.800 de sua população em África. Hoje temos poucos países com mais de 200 milhões. Em 2100 teremos mais de 20 países com 200 milhões de habitantes. Grande parte desse crescimento populacional em África e Ásia. Entrada de milhões de pessoas no mundo da classe média. Necessidade futura de tecnologia para uso racional da base de recursos naturais, câmbio de sistemas globais a sistemas locais. Essa é uma discussão muito grande por causa dos custos, dos impactos do transporte, da logística, de produção de um lado para outro. Crescimento da população sana com demandas de novos serviços e produtos, demanda crescente de tecnologias para um público de avançada idade. Em Brasil, a expectativa é que nosso bônus demográfico deve acabar em cerca de 17 anos. Se não nos beneficiamos desse momento interessante que temos uma grande parte da população economicamente ativa, as oportunidades de desenvolvimento vão se reduzir. Demandas crescentes crescente conexão mundial com pessoas, negócios, os governos se movem a um mundo virtual, as tecnologias digitais combinadas com a globalização reformulam desenhos organizativos, e isto foi um pouco abordado pelos presidentes das instituições no painel hoje pela manhã. Então, fica a segunda pergunta: se esses cenários são os cenários mais prováveis, qual deveria ser o papel de nossas organizações para garantizar a inovação agropecuária, para contribuir para a formação de sociedades mais sustentáveis? Me gusta muito essa matriz de análise de desenvolvimento sustentável, porque quando falamos de desenvolvimento, temos que pensar que na ponta estão as pessoas. E as pessoas querem garantizar seu bem-estar. E para isso vão fazer o que é necessário. Podem degradar o ambiente. Eu sempre digo que na Amazônia temos um paradoxo. Temos na grande parte da riqueza global de recursos naturais, porque temos extrema pobreza. E em nenhuma história da humanidade foi possível ter sociedades sustentáveis convivendo com pobreza. Então, aqui temos um papel muito importante, porque para garantizar o bem-estar humano, temos que os seres consomem produtos e serviços, e esses produtos e serviços têm que ser produzidos com base na base produtiva que tem capital natural, capital humano manufaturado, capital social e o capital de conhecimento. Então, nós temos um papel muito importante em aumentar a produtividade dessas diferentes bases de estoque de capital para produzir mais com menos e com menor impacto. Então, se conseguimos com a tecnologia, o conhecimento, fazê-lo, então estamos contribuindo efetivamente para a sustentabilidade. E essa é uma pergunta também, como as comunidades de investigação vêem seu papel no desenvolvimento de sociedades sustentáveis? Então, essa é uma representação gráfica muito simples, mostrando que quando falamos da parte do sistema de inovação, nós temos muito do controle. E temos muito pouca participação nas discussões, nas negociações, nos sistemas socioambientais. Por outro lado, a sociedade é predominante nesse sector das decisões nos sistemas socioambientais, pero que tem muito pouca participação nas decisões do sistema de ciência. Esse é um exemplo, eu não pude traduzir, esse é que se usa para análise de casos de sucesso de inovação. Então, quando pensamos, quando tentamos identificar problemas que são foco de nosso trabalho de pesquisa, consultamos os atores externos. E eles nos dizem quais são os problemas. Feito isso, nós pegamos os problemas e em nossas instituições muitas vezes decidimos quais são os problemas prioritários que vamos atacar. Depois, os pesquisadores, uma vez priorizados os problemas, os pesquisadores sentam e vão definir quais as hipóteses para a solução do problema.
e depois de testar, de fazer todo o processo, pelo que temos um resultado, uma tecnologia, conhecimento, podemos volver aos atores externos para entregar-lhes o produto para que façam uso e possam melhorar seus sistemas. Porque há uma discussão muito grande que isto não é mais aceitável. Que a sociedade agora quer não só dizer quais são os problemas, mas quer também dizer qual é o problema que devemos atacar em primeiro lugar. Depois de priorizar o problema, a sociedade quer nos ajudar a participar da priorização. Depois, a sociedade quer também, uma vez que vamos sentar para discutir quais as alternativas de solução, antes de gastar tempo e plata para pesquisar, podemos cambiar e perguntar se estas são as soluções factíveis, quais aquelas que são mais adequadas para vocês, antes de gastar tempo e plata. Então, quero um processo mais equilibrado, onde a comunidade, nós temos uma comunidade de investigação que integra mais fortemente os atores externos e também temos uma comunidade científica mais comprometida, mais integrada com a sociedade. Temos que sair de nossas caixas, de nossas instituições para interagir mais efetivamente com a sociedade. Por outro lado, essa é uma tentativa de representação de como se faz a tomada de decisão em nossos países. Eu fiz isso para o Brasil. Então, temos a esfera nacional, com o governo federal, regional, com governos regionais e governos locais. E temos acá os legislativos nacionais, regionais e estaduais. Pero que com a democratização das últimas décadas, que todos os países experimentaram, temos agora mecanismos participativos para a toma de decisões. Então, apenas para exemplificar, deixa eu ver aqui. Para exemplificar, em Brasil, tínhamos antes de 88 apenas 7 conselhos, fóruns participativos. Em 2013, tínhamos mais de 120 a nível nacional. Alguns solamente com a participação do governo federal, mas que muitos com participação majoritária de los atores sociais. Então, esse é um cambio muito dramático do processo de toma de decisões. E também, deixa eu ver aqui agora, e também há um processo de descentralização. No passado, as decisões eram tomadas pelo governo central e se implementava a los departamentos e os municípios. Pero que isto ha cambiado. Mais e mais, as decisões, as políticas han sido tomadas por los departamentos e as municipalidades. E nossas instituições não estão preparadas. Nós temos uma penetração muito grande a nível federal, muito pequena a nível dos municípios e das comunidades. Esta é uma coisa também que é importante considerar para cambiar. E a outra coisa importante é que hacemos com o conhecimento que temos. Podemos usar nosso conhecimento em comunidades especializadas, o Congresso Anual dos Cientistas Animais, congressos anuais de los agrônomos, ou podemos usar nosso conhecimento para apoiar a decisão, a negociação em diferentes escalas de toma de decisões. Que hacemos com nosso conhecimento? É muito confortável para os investigadores se quedarem em suas associações científicas, se quedarem em suas instituições, mas que é muito mais complicado quando se queda a participar nas discussões, porque aí tem o questionamento da sociedade para aquilo que está apresentando. Então, os critérios, quando pensamos em interagir mais fortemente com os atores externos, os critérios são esses. Primeiro, se o que hacemos é relevante para a toma de decisões ou para as políticas, se utilizamos metodologias adequadas nas análises da evidência, se temos uma atuação ética, imparcial e respeitosa a todos os valores de todos os atores. Esses são critérios essenciais para esse processo. Então, já chegando quase ao final, da perspectiva de um praticante, que deveria, esse é o que penso, de um praticante que deveria ser a ciência
que atualmente não fazem. Primeiro, sacar os investigadores e os encarregados de tomar decisões em políticas públicas de sua zona de comodidade. Isso é importante. O presidente de INTA falava hoje de manhã de esto. Isso é muito importante. Cambiar a cultura das organizações, das comunidades de investigação. Temos que ter comprometimento com a sociedade. Mobilizá-los para cruzar as fronteiras de seus nichos de ação. Ajudar a sociedade a diferentes escalas a ver onde nos está levando o atual caminho de desenvolvimento, informar sem alarmar. Há muitos casos de investigadores que, por sua ideologia, por não fazer um trabalho isento, acabam alarmando a sociedade desnecessariamente. Então, que riscos e ameaças, oportunidades para ganhar, para cambios ganha-ganha temos. Que se necessita? Compromisso com o cambio, impacto positivo no mundo real. Os investigadores não estão comprometidos com resolver um problema científico. Os investigadores estão comprometidos a resolver um problema da sociedade, em contribuir para a melhora, para o desenvolvimento econômico, para a melhora de renda e tal. Maior compromisso para traduzir e pôr os conhecimentos científicos e tecnologia à disposição das comunidades não especializadas em diferentes escalas. Temos muito conhecimento, pero que os deputados, senadores, governadores não conseguem traduzir, não conseguem acessar a informação. Então, se queda inútil. Participação proativa em diferentes escalas, no desenho colaborativo de novas tecnologias e políticas que podem cambiar nosso caminho de desenvolvimento insostenible, em fóruns de múltiplas partes interessadas em diferentes escalas para evaluar as possíveis concessões e implicações para as gerações futuras da implementação ou não de políticas. Eu vou dar rapidamente exemplos, 2 exemplos acá. Por exemplo, o Brasil ha hecho um compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e rapidamente, esse é o compromisso, doblar a área com sistemas de produção integrados de ganaderia e cultivos. Em 2013, conseguimos aprovar uma lei nacional com subsídios da ciência. Aqui um exemplo, por exemplo, um tratamento de resíduos na zona rural que se tornou uma política pública esse ano e que já beneficia 57 mil pessoas no país. E esse é um exemplo de como o CGIAR ha cambiado. Esses são os objetivos de CGIAR. CGIAR agora está comprometido com 100 milhões de pessoas, 50% mulheres, ajudar a sair da pobreza. Esse é um argumento forte para justificar que se ponga plata nesse sistema, para financiar a investigação. Aumento de 20% da eficiência de uso de água, reduzir a emissão de gases, 190 milhões de hectares de superfície degradada restaurada. Esses são compromissos que a sociedade se pode cobrar. Se pongo plata lá, posso cobrar se está alcançando o resultado. Esse é Unilever, uma empresa privada, e que para 2020 ajudaremos mais de 1.000 milhões de pessoas a tomar medidas para melhorar sua saúde. Para o ano 2030, reduzir a metade nossa huella ambiental na fabricação e uso de nossos produtos. Então, as empresas privadas também estão preocupadas em garantizar para a sociedade que não estão apenas preocupadas em ganhar plata, mas que também com a melhoria da vida da sociedade. E nós outros de Embrapa, agora temos um projeto especial da presidência, projeto Focus, que busca exatamente mobilizar, mudar a cultura da Embrapa, mobilizar toda a instituição da Embrapa para construir conjuntamente com os atores externos a integração, integrar o processo de produção de tecnologia e conhecimento da Embrapa com metas e desafios nacionais, regionais e estaduais. Então, para terminar, eu deixo esta pergunta. Qual deve ser o plano de sustentabilidade das instituições e organizações do sistema de inovação agropecuária, agroalimentar e agroindustrial do Cone Sur? Sempre lembrando que temos que pensar em os 3 pilares importantes nesse processo, que
Se queremos persistir como instituições que a sociedade está disposta a financiar, temos que ser relevantes. Temos que ter credibilidade e legitimidade. Muitas graças.